Prefeito de Varsóvia proíbe crucifixos em repartições públicas. Veja, Polônia, pessoal. O prefeito de Varsóvia, Rafał Trzaskowski, proibiu a exibição de símbolos religiosos como crucifixos em prédios do governo municipal. É a primeira vez que símbolos religiosos são proibidos na Polônia, terra natal do Papa São João Paulo II e um dos países mais católicos do mundo. O Rafał também informou aos funcionários que eles devem respeitar os direitos dos casais do mesmo sexo, né, dos pares ali, então, e os pronomes preferidos das pessoas. O que aconteceu? O pessoal criou um mito no Brasil, né? O pessoal fica surpreso com isso e esquece que a Polônia é a União Europeia. E todo mundo fica surpreso quando é uma história, porque criou-se aquele mito, né, de que a Polônia é um paraíso conservador, um país conservadoramente católico, porque o que de fato existe na Polônia, tá? A gente tem que ser justo, é o seguinte: existe sim um movimento católico conservador mais organizado no ponto da militância. Eles são militantemente bem organizados. Então a gente vê, por exemplo, quando tem esses ataques histéricos de feministas a igrejas, por exemplo, teve um grupo de militantes católicos que eles não titubearam, não pensaram duas vezes, não é, em cercar a igreja armados com barras de ferro na mão, ameaçando dar na cabeça das feministas se elas partissem para cima da igreja. Não né? toleraram. E não é esse espiar magricelo de terninho da TFP que você vê aqui no Brasil, não. É homem com tamanho e shape de homem, entendeu? Aqueles polacos grandes com pedaço de ferro na mão. E teve uma vez uma feminista muito louca que foi para cima de uma igreja com a lata de tinta na mão para, né, pichar uma igreja e tudo mais e tal, e tomou-lhe uma bordoada de ferro na cabeça, que foi assim uma cena linda, apoteótica, sabe? Agora, o que acontece? Isso significa que a população inteira da Polônia... Não, é assim, significa que existe uma resistência, uma organização católica conservadora que se organiza. Mas essas pessoas estão longe de ser a maioria do povo polonês. Eles não são a maioria do povo polonês. A maioria do povo polonês, eles não estão nem aí, na verdade, com nada. São pessoas laicas que já perderam um pouco da sua própria noção assim de polonês patriota e tudo mais, e vem cada vez assumindo mais essa identidade flat da União Europeia, sabe? E que é essa coisa, né? Essa identidade civil, não religiosa e não patriótica, essa dissolução das identidades nacionais e das soberanias nacionais que a União Europeia vem impondo sobre as nações. Né? E a Polônia paga um preço muito caro por isso. A Polônia e Malta eram os últimos países da União Europeia a proibirem aborto, por exemplo. Né? E o que aconteceu? Começa a vir ameaça de corte de verba, de repasse de verba, né? Ameaças, enfim, de repasse de ajuda militar. A Polônia depende muito militarmente de estar na União Europeia, porque uma parte imensa da fronteira oriental da fronteira oriental da Polônia, ela está ali coladinha com a Bielorrússia. E a Bielorrússia é um quintalzinho do Putin. A Bielorrússia é um estado fantasma. Ela é um proxy da Rússia. Né? O Alexander Lukashenko, o atual presidente da Bielorrússia, ele é um menino de recados do Putin. E, aliás, existe já todo um plano em andamento para a unificação dos sistemas monetários e financeiros da Rússia e da Bielorrússia, que, de acordo com Moscou, deve acontecer nos próximos 3 ou 4 anos, essa unificação. Após a unificação do sistema financeiro e monetário, não deve levar 10 anos para a Bielorrússia ser anexada totalmente à Rússia, o que significa que a Rússia vai estar ali colada na Polônia. E existe uma rixa histórica da Polônia com a Rússia, existe uma rixa política, né? Existem questões ideológicas muito profundas. O Putin e
todos os putinistas e duguinistas da Rússia e da Bielorrússia consideram a Polônia uma aberração, entre aspas, por ser um país etnicamente eslavo, mas católicos latinos. A gente não pode esquecer que a Polônia, apesar de, em tese, ser um país etnicamente eslavo, ela não é culturalmente parte da Europa Oriental. Ela é culturalmente parte da Europa Central, apesar de estar no leste europeu. Culturalmente, ela sempre foi mais ligada à Europa Central. Por quê? Por ter permanecido ligada à Igreja Católica Romana, ou seja, eles são católicos latinos, e, apesar de falar o idioma eslavo, eles nunca cederam, nunca utilizaram o alfabeto cirílico, né, que é um alfabeto que foi, enfim, que é totalmente ligado à cultura russa, né, desenvolvido pelos russos a partir do alfabeto grego. Então, os poloneses escrevem o idioma deles em alfabeto latino. Então, ou seja, o que acontece? Sempre houve essa ligação forte da Polônia com o Ocidente. E para a Rússia isso é uma aberração. Né? Tanto é que a Polônia fez questão, é parte da União Europeia praticamente desde a sua fundação, ela é culturalmente, politicamente ligada ao Ocidente, e ela faz questão de romper todos esses laços com a Rússia. Em parte, isso acontece por conta da péssima experiência do trauma comunista da Polônia, que foi parte da União Soviética, não é? Mas ela também foi uma espécie de pivô do fim da União Soviética, porque a Polônia conseguiu sair da União Soviética antes da queda final da União Soviética em 1990, né, graças, em parte, ao trabalho do Papa João Paulo II, da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, né, que foram responsáveis, de certa maneira, pelo fim da cortina de ferro e tudo mais. Antes da queda da cortina de ferro, a Polônia já estava saindo da União Soviética, e os poloneses, eles, apesar de terem sido parte da União Soviética, eles não eram tratados como iguais pelos russos. Eles eram etnicamente discriminados, porque apesar de fazer parte do grande grupo eslavo, eles não fazem parte do grupo étnico dos russos. Os poloneses e lituanos são um grupo étnico à parte. Né? E da mesma maneira, eles também sofreram muita discriminação pelos alemães. Então, de certa maneira, existe um ranço dentro da Polônia com o Oriente e com o Ocidente. Porque ela saiu da mão dos alemães nazistas, e quando acabou a Segunda Guerra Mundial, de certa maneira, por displicência, por, enfim, um erro do Reino Unido e do Churchill, a Polônia acabou sendo levada no acordão ali, né, para a União Soviética. E os poloneses têm um sentimento anti-britânico e anti-americano um pouco forte também. Mas isso acabou reforçando uma espécie de identidade nacional muito forte e independente nos polacos. E fez com que essa geração que hoje tem por volta de 60, 70 anos de idade fosse cética em relação à União Europeia, muito cética em relação aos ocidentais de maneira geral, mas totalmente cética em relação aos soviéticos e aos comunistas e à esquerda também. E eles desenvolveram uma espécie de solução interna, um conservadorismo muito próprio da Polônia. Só que essa geração está morrendo, está envelhecendo. Essa geração já passou dos 60 anos de idade, muitos já estão na casa dos 70 anos de idade. E a nova geração que vem tomando conta da política polonesa é uma geração que já foi criada dentro da União Europeia, educada dentro do sistema escolar da União Europeia. É uma geração que vê esses conservadores poloneses anti-russos e anti-ocidentais como pessoas, enfim, decrépitas, decadentes, ultrapassadas, né? Eles, inclusive, obviamente, assim como aqui, chamando essas pessoas de fascistas, de radicais e tudo isso. E eles estão cada vez mais cedendo ao progressismo. Cada ano que passa, que entra uma geração mais jovem na política polonesa, a Polônia vai ficando cada vez mais progressista. E assim, para quem acha que Varsóvia é uma espécie de capital do conservadorismo, gente, você vê prostituta ao meio-dia no centro de Varsóvia, sem qualquer pudor, sem nenhum problema, e as pessoas não se chocam com isso. Tá? Não é esse paraíso. Mas pensa, vai chegar na Polônia e não sei o que lá. O outro problema que existe de fato é que essa direita conservadora polonesa católica, ela é sim profundamente racista.
Eles não gostam de imigrantes, eles não gostam de latinos. Às vezes vai chegar lá, eu sou brasileiro, latino, vim aqui fazer parte do exército conservador polonês. Ixi. Entendeu? Tipo, vai pra lá, irmão, entendeu? Aqui assim, não que toda ela seja assim, mas dentro desses grupos de direita existem nichos, existem organizações que são sim racistas em relação a não poloneses, entendeu? É muito complicado. Existem grupos profundamente antissemitas dentro da direita e dentro do conservadorismo polonês. Então é muito complicado isso. Só que, por outro lado, a esquerda também é antissemita, né, disfarça o racismo dela de outra maneira, né, e tá a fim de destruir toda a identidade nacional da Polônia. Quando houve a eleição do Andrzej Duda, que é o atual primeiro-ministro, que era vendido como um candidato da direita, a gente tem que lembrar que ele, apesar de ser de direita, ele era uma espécie de direita permitida na Polônia. O candidato dito da direita, que era contra a União Europeia e tudo mais, foi vendido como um fascista e ele ficou com a menor parte dos votos. Então, o Andrzej Duda era uma espécie de uma direita moderada, não é? E ainda assim, ele foi eleito com maioria de votos das pessoas do interior, de regiões da Polônia que foram as regiões mais afetadas pelo comunismo na União Soviética e por pessoas com mais de 60 anos. E na época das eleições do Andrzej Duda, eu fiz uma pesquisa para o BSM na época, eu estava na Europa, e fiz uma pesquisa mostrando como seriam as eleições contabilizando apenas os votos das cidades com mais de 150 mil habitantes e apenas os votos das pessoas com menos de 45 anos. Ou seja, se as eleições da Polônia acontecessem apenas nas grandes cidades e entre as pessoas mais jovens, o candidato de esquerda, o candidato da esquerda polonesa, teria ganhado com 62% dos votos. Teria ganhado de lavada. A vitória do Andrzej Duda, a gente tem que lembrar que ela foi apertada em cima da esquerda. Foi uma vitória apertada, de 2, 3% de mais de votos. Então, não existe esse paraíso conservador da Polônia que as pessoas imaginam, que as pessoas fantasiaram com base em reels de Instagram. Tá? Isso aí acabou. Para quem, aliás, tem interesse de entender todo esse período na Europa, não esqueçam do meu outro livro, O Mínimo sobre a Queda da Europa, onde eu narro e explico todo esse processo, né, de desconstrução das soberanias europeias por conta do progressismo, né? O foco do livro é explicar justamente isso. É isso, pessoal. O negócio está se alastrando mesmo. O negócio é cuidar dos nossos, não é? Que já está difícil também, mas pelo menos ali no teu entorno, tentar dar bases sólidas, não é? Porque realmente a coisa se alastrou. Você veja, não há mais uma continuidade, né, do que era uma tradição, do que eram os princípios, os valores ali defendidos, já não se perpetuaram, né? Só se fechou num grupo que agora já não é, talvez nem seja mais maioria. Não.